Pra você que nunca viu Ordem Paranormal, do Linkzinho. Ordem Paranormal Susto, caralho, calma, tá muito alto. é um universo que foi criado lá em meados de 2020 pelo criador de conteúdo no YouTube e na Twitch, Cellbit. Universo esse que é repleto de histórias de terror, de monstros, de mistério, de diversas coisas e que alcançou um público inimaginável, se tornando hoje em dia uma das maiores comunidades e uma das maiores histórias criadas aqui dentro do Brasil, com muita coisa interessante para se acompanhar. Esse vídeo aqui é focado para você que nunca viu Ordem Paranormal e não faz a menor ideia do que é um RPG de mesa ou do que é Ordem Paranormal, sobre o que é esse universo. Então, bom, se você nunca viu Ordem Paranormal, senta aí e vem comigo, que eu vou te falar um pouco sobre o que é esse universo e o porquê você deveria dar uma chance pra Ordem Paranormal. Enfim. Vamos nessa então. Ordem Paranormal é, em sua maioria das vezes, um RPG de mesa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é um RPG de mesa antes de tudo, né? Um RPG, um Role-Playing Game, é um tipo de jogo onde as pessoas descrevem as suas ações através de falas. Tipo, imagina um jogo de videogame qualquer, mas ao invés de você agir, você narra com a sua voz o que você estaria fazendo. Na história de Ordem Paranormal... Parece legal. É o escritor. Ele cria os mistérios e tramas em torno daquele universo, como se fosse de fato uma espécie de anime ou jogo de videogame, onde o público e os jogadores vão tentando desvendar os mistérios conforme os episódios vão passando. Claro que, tipo, as coisas são bem diferentes de uma série normal, visto que um episódio de Ordem Paranormal, ele tem em média, tipo, 3 a 5 horas de duração, o que com certeza absoluta é bem mais do que um episódio de anime ou alguma coisa do tipo, né? Ordem Paranormal tem até o momento 6 temporadas, sendo elas essas que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E qual é a história base desse universo? Bom, deixa eu dar uma pequena introdução pra vocês que nunca ouviram falar a respeito do universo de Ele vai lançar a frase, hein? Eu tô sentindo que ele vai lançar a frase. Ordem. O paranormal não vem pra nossa realidade de forma fácil. Ele falou. O mundo tem uma base de sanidade muito sólida, e por isso que fantasmas e manifestações paranormais são encontrados em locais específicos, por pessoas muito sensíveis. Mas, e se um grupo de pessoas começasse a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal, forjando assombrações falsas, criando conspirações absurdas e espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se tornasse mais comum? Essa é a descrição dada pelo próprio Cellbit ao iniciar a história. Ordem Paranormal é um universo que, assim como podemos notar pelo nome, bom, nesse universo aqui, o sobrenatural existe. Criaturas inexplicáveis e inimagináveis atravessam pra nossa realidade, causando caos. Nossa, como tem monstro no Ordem, né? Puta que pariu, como a gente... Tem muito monstro no Ordem. Quanto mais pessoas acreditam no paranormal, quanto mais pessoas... Cobras. Adoro Osni, mano. Tem medo do paranormal, maior e mais forte ele fica. Mas existe uma coisa chamada de membrana, basicamente, que separa a... Mano, esse cara não apareceu o Bilu, não, né? Não apareceu o Bilu. Por que que o Bilu tá aqui, caralho? Os caras não botaram o Bilu na wiki, mano. Não é possível que os caras botaram o Bilu na wiki do Ordem, mano. Ordem Bilu. Os caras botaram o Bilu, mano. Os caras botaram o Bilu. Quem tossiu? Mano, o pior é que eu não posso... Primeira aparição, episódio 7, sonorização. O pior é que é verdade. Tecnicamente, o Bilu apareceu por áudio, né? Ele fez um sonzinho. O Bilu. Acredito nisso. Forte ele fica, mas existe uma coisa chamada de membrana, basicamente, que separa a nossa realidade da deles. No universo de Ordem, basicamente, nós teríamos meio que duas realidades, digamos assim. A nossa realidade e uma outra completamente desconhecida, chamada de Outro Lado. Uma espécie de limbo, outra dimensão, que a gente não sabe exatamente o que é. O que sabemos desse suposto outro lado é que é de lá que essas criaturas sobrenaturais vêm. E justamente por conta disso, existem vários eventos que acontecem no mundo de Ordem Paranormal, de pessoas que tentam fazer com que o sobrenatural fique mais conhecido, fazendo com que Ele foi muito esperto, eu tô percebendo, que ele usou vários... A maioria, 95% das imagens que apareceram até agora no vídeo foram do Enigma do Medo, porque isso deixa a pessoa mais imersa, que não vai ser um monte de gente na tela, né? Ele poderia também, talvez...
colocar só o tabletop, né? Porque ele tá tentando contextualizar de um jeito onde não parece um RPG, tá apresentando um universo. Então, se ele botasse só o tabletop, assim, no Zoom também funcionaria, porque não estaria a gente jogando. Faz sentido. Ou o Cinematics, é verdade, também nem o Cinematic. O medo Countdown. das pessoas fique maior. Isso era conhecido no início da série de Ordem como exoterrorismo. Hoje em dia, nós conhecemos esses caras como ocultistas, geralmente separados em grupos. Mas a gente não fala sobre exoterrorismo. Nós não falamos sobre exoterrorismo. Essa palavra nunca foi usada. Muitos deles que são focados em fazer com que as pessoas acreditem mais no paranormal, espalhando histórias de terror, ou então até mesmo invocando e convocando criaturas. Essa arte dos scriptas é zica. Essa arte dos scriptas é muito zica. É uma das minhas artes preferidas de todo o Ordem até hoje. Que trazem acontecimentos tenebrosos. Ocultistas são basicamente os vilões da história de Ordem Paranormal. Seres humanos tentando trazer o outro lado pro nosso mundo. E é aí que nós entramos com a ideia dos protagonistas da série. De todas as temporadas praticamente, Ordem Paranormal tem como seu grupo principal uma organização chamada Ordo Realitas, ou Essa arte da Ordem também é muito boa. apenas Ordem, como ela é mais conhecida. É tipo uma polícia contra os bichos do mal, basicamente. A Ordem é um grupo secreto de agentes especiais que resolvem casos paranormais. Ou seja, eles resolvem casos que estão fora da jurisdição normal, como casos que podem fazer com que a membrana seja afinada, ou seja, que faz com que mais pessoas descubram que é aquilo. Bom, a última coisa que a Ordem é a polícia. Bom, a polícia, inclusive, tem um péssimo histórico com a Ordem, assim. E no universo de Ordem, no caso. O outro lado, casos de criaturas bizarras aparecendo em algum lugar, eles matam criaturas, eles lidam com ocultistas, esse tipo de coisa. Eles serão meio que os heróis, digamos assim, da história. Enquanto investigaram, descobriram muita coisa sobre também o paranormal, sobre o outro lado, etc, etc. E basicamente, não se sabe tudo ainda sobre Ordem Paranormal, até porque ainda tá lançando, mas uma descrição básica a respeito desse universo em si, a respeito do outro lado. Apesar dele ser quase completamente desconhecido, nós sabemos que o outro lado parece ter elementos, digamos assim, que trabalham e que agem na nossa realidade. Resumindo da forma mais simples possível, se você já viu Pokémon ou algum anime que tem elementos, sabe? É mais fácil de resumir, sabe? Tipo, água é mais forte do que o fogo, etc, etc, sabe? O paranormal parece ter 5 elementos principais. Esses elementos se odeiam, não se falam entre si, e ocultistas, Famoso pedra, papel e tesoura paranormal. que parecem ter conhecimento sobre eles, conseguem utilizar rituais. Esses elementos conseguem ser descritos em poucas palavras, por exemplo, onde nós temos os elementos como sangue, que representa emoções fortes, intensidade, dor, paixão, amor e etc. Nós temos a morte, que representa o tempo, espiral, distorção temporal, entre outras coisas. O conhecimento, que representa a consciência, aprender, conhecer, decifrar, e a energia, que representa a mudança, a transformação e o caos. Esses aqui seriam os 4 elementos que mais aparecem dentro do universo de Ordem Paranormal em si. Existe um último desses elementos, que é conhecido como medo, do qual ainda não sabemos nada, porque, né, não é... Vários bonitinhos. Nossa. O que eu queria dizer é bonitinho, vários videozinhos, vários clipezinhos bonitinhos. Acabei esquipando uma palavra e falei vários bonitinhos. Mas muito bonitinho o vídeo, a edição do vídeo. Ano que vem vai ter um jogo do Cellbit chamado... Não, vai ter um jogo de Ordem Paranormal, eu só sou o diretor. Se ninguém fala que God of War é um jogo do Cory Barlog. Enigma do Medo, que é onde ele provavelmente vai explicar o medo. Enfim, continuando. Então a história básica... Assim, falam, tecnicamente é o jogo do Cory Barlog, né? Assim como o Enigma do Medo, tecnicamente é o meu jogo também. Acho que a única pessoa que falam isso é os jogos do Kojima, né? Death Stranding é o jogo do Kojima, faz sentido. Então não tem jeito, né? Realmente eu sou o Kojima brasileiro. Seguimos. A de Ordem é baseada nesse conceito. Cada um dos elementos tem os seus próprios rituais, tem os seus próprios conceitos, tem a sua própria ideia baseada e tem o seu próprio estilo de visual e de design. Nós temos criaturas que são criaturas de morte, temos criaturas de energia, temos criaturas de sangue e por aí vai. Então a história de Ordem poderia ser resumida basicamente na Ordo Realitas, o grupo de agentes principais, tentando impedir
que o mundo caia cada vez mais e mais em caos completo. Agora que você já sabe a ideia base do negócio, por que você iria querer assistir Ordem Paranormal em si? Tá, eu sei que é um universo legal, bonitinho, de terror e etc, mas ele é muito grande. E eu acho que isso com certeza deve tirar algumas pessoas do naipe de quererem assistir a situação, principalmente também pelo fato de ser um RPG de mesa, e muitas pessoas que não conhecem um RPG de mesa não conseguiriam entender muito bem o que tá acontecendo, etc. Mas na verdade, não. Se você não conhece um RPG de mesa, ou se você acha que a história é muito grande, essas duas coisas, na verdade, são muito fáceis de se resolver em si. Ordem Paranormal, jovens, é um RPG de mesa para os jogadores que estão assistindo. No entanto, é claro que o Cellbit, a produção e o pessoal de Ordem Paranormal tiveram todo o cuidado de fazer com que as coisas fossem o mais simplificadas possível dentro da história, onde, no geral, você quase não vê nada a respeito do sistema dentro de Ordem, a não ser, é claro, quando os personagens estão em combate, onde você simplesmente vê os números de dadinhos rolando e você descobre se eles conseguem ou não conseguem tomar uma ação ou uma atitude. Você sabe que eles rolaram um monte de dados ali e alguma coisa aconteceu. Você não necessariamente precisa entender o sistema para entender a história. Perfeito, perfeito, perfeito. No geral, se você é uma pessoa que nunca ouviu falar de RPG de mesa, bom, você pode simplesmente conhecer pela história de Ordem e quem sabe até gostar da ideia. E em relação ao próprio tamanho da história em si, claro, Ordem Paranormal é muito grande. É grande pra caralho, isso aí não tem como negar, é grande pra caralho. Sendo sincero, a maioria das temporadas da série são continuidade, tipo Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta, Desconjuração e Calamidade são 4 temporadas que vão uma seguida da outra, como se fosse uma história com continuidade direta. Então é meio complicadinho mesmo você assistir tudo isso daqui, principalmente por conta do tamanho dos episódios. Mas eu acho que se você tem o interesse em assistir, uma dica pra você. Primeira dica: assiste as temporadas separadas. Ordem Paranormal tem 6 temporadas. No entanto, as últimas 2 são temporadas spin-off, ou seja, elas meio que começam do zero com outros personagens que às vezes nem são da Ordo Realitas. Então é como se fosse uma temporada spin-off bem menor, sabe? Então, ao invés de você ter que assistir, sei lá, O Segredo na Floresta, que tem 20 e poucos episódios, você pode assistir O Segredo na Ilha, que é uma temporada extra, que tem uma história separada, com só 6 episódios. É o suficiente pra você sentir se você gostou da série e quer continuar vendo as coisas desse universo. Ordem Paranormal é ótimo, é uma das maiores histórias do Brasil e tem uma fandom, cara, gigantesca, principalmente por ser uma obra praticamente nacional, né, e ter sido criada junto com a comunidade. Então, é uma ótima vantagem conhecer esse tipo de obra e poder acompanhar ela com o resto das pessoas. Caso você ainda assim não tenha interesse em assistir as temporadas de Ordem por enquanto, porque você ainda não sente a firmeza no universo, espere pelo lançamento do jogo. O jogo Enigma do Medo em si está sendo feito e vai ser lançado no ano que vem, em 2023. Esse jogo em específico, Mas esse vídeo você não precisa é de quando? Ah, não, é que quando ele tava fazendo era 2022, né? ter assistido nenhum dos 500 milhões de episódios. Caralho, 500 milhões! Calma, ainda não, mano. Estamos só nos 200 milhões, ô louco. Pra poder entender a história do jogo. Então, com certeza absoluta, jogar o game deve ser uma primeira experiência boa o suficiente pra você entender se você gosta ou não do universo de Ordem Paranormal. Então, de qualquer forma, eu acho que é isso. E também tem o quadrinho que vai sair, né? A gente tá adaptando a primeira temporada na graphic novel, que vai ser a primeira temporada inteira na graphic novel e tá ficando um absurdo o quadrinho. É sério, eu tô muito orgulhoso. Eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer pra começar a lançar trailers, né? Como é que você lança um trailer de quadrinho? Eu tô tendo ideias aqui, tô montando ideiazinhas de fazer tipo uns videozinhos animados mostrando algumas partes e tal, talvez falar com os jogadores pra dublar. Eu tô vendo ainda direitinho como é que eu vou fazer. Porque é um quadrinho, né? Eu vou postar um print da página e falar, olha aí. Mas tá muito legal, tá muito legal. Os players já leram. Ele não tá finalizado ainda, tá? Inclusive, só tá faltando. A gente tá terminando. O roteiro já foi finalizado. E aí a gente tá terminando de ilustrar ainda, tá em processo de produção. Que todas as páginas são coloridas, né? O quadrinho inteiro é colorido. E vai ser impresso em papel de alta qualidade. Vai ser zica. Nossa, tá muito foda. Então a gente tá terminando de ilustrar. E depois o pessoal vai terminar de colorir tudo, finalizar. Vai ter revisão. Tem uns ajustezinhos de história que eu tô fazendo com o Fábio Abu. Fábio Abu, puta roteirista, meu Deus do céu. Que mano bom, que mano bom. A história tem várias... A história que vocês conhecem de Ordem tá lá.
Mas ela tá muito melhor. Eu poderia falar mais um pouco, elogiando bastante o RPG, pra poder dar um monte de outros dados pra vocês, do porquê que vocês deveriam assistir e tudo mais. E acho que vai ser a melhor porta de entrada possível pro Ordem, assim, o quadrinho. No entanto, eu acho que isso daqui é um guiazinho básico. Se você nunca descobriu nada a respeito do universo de Ordem Paranormal, você não sabe nada a respeito... Bom, é isso. Esse é o universo e eu acho que você deveria dar uma chance pra ele, beleza? Bom, jovens, então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando, é claro, que eu tô lançando um mangá totalmente brasileiro também, de Não sabia disso, legal. terror, de mistério e com bastante coisa interessante. Então, se quiserem dar uma olhada, não se esqueçam de passar aí na descrição ou no link do card, beleza? Beijo, abraço e... Bom vídeo. Gostei do vídeo. Deu um bom resumo, obrigado ao Linkzinho. Ah, ele é um canal bem grande até. Obrigado por divulgar e falar do Ordem. Porra, tamo junto. O Brasil tem que se apoiar e tem que apoiar criações brasileiras. E eu acho que a gente tem muito espaço, mano, pra criar universos nossos e culturas e fandoms nossos. Eu fico muito orgulhoso do que a gente consegue fazer com o Ordem. Por isso que eu amo tanto o Ordem, assim, de tudo que a gente conseguiu criar. Porque, mano... É um universo nosso, mano. É completamente brasileiro. Só tem brasileiro trabalhando nisso. A gente tem música, a gente tem série, a gente tem jogo, vai ter quadrinho. É do Brasil e é nossa. A única coisa... a gente tem poucos universos bem populares, assim, aqui no Brasil, né? Universos fictícios nossos. É sempre coisa lá de fora. É tudo Marvel, é tudo DC. A gente só tem a Turma da Mônica, que é um grande universo nosso. Eu não consigo pensar em outro. O resto é tudo, tipo... muito nichado, ou são pessoas que não têm o reconhecimento que mereciam. Tormenta tem um universo bem conhecido também. Mas, pô, acho que a gente tem 200 milhões de pessoas nesse país. A gente consegue fazer as paradas e curtir coisas feitas por brasileiros, tá ligado? Irmão do Jorel. Irmão do Jorel é outra, é verdade. Irmão do Jorel. Mas Irmão do Jorel não é exatamente um universo, né? Ele é um... Quer dizer, é um universo do Irmão do Jorel. Mas ele é só um desenho. Tem mais alguma coisa de Irmão do Jorel? Tipo, tem livro, tem quadrinho, tem coisa de Irmão do Jorel? Ou é só o desenho? Tem jogo? Sério? Caralho. Não sabia que tinha jogo de Irmão do Jorel. Zica. Vou ver essa parada do quadrinho desse mano. Paradigma. É de graça? É de graça. Contém temas adultos. Tem que só ver se não tem peitinhos, né? Pra poder mostrar. Nossa, que bem feito. Olha que legal. Olha essa arte aqui embaixo. Zica, tá? Paradigma. Irado. Eu sinto que a gente tá beirando uma grande revolução brasileira de conteúdo, onde os brasileiros estão cada vez mais criando costume de não menosprezar as coisas por serem brasileiras e realmente darem atenção a outros brasileiros. E isso tá vindo muito, ironicamente, sabe do quê? Do desprezo a estadunidense. A balança tá surgindo onde, com a internet, as pessoas estão começando a perceber que não é, que estadunidense não é isso tudo. A gente sempre... Eu cresci minha vida inteira só consumindo coisa do Japão e Estados Unidos. Só coisa do Japão e Estados Unidos e Turma da Mônica. Foi minha vida inteira, assim. E a gente... E o Brasil inteiro foi quase colonizado culturalmente pelos Estados Unidos, né? E quando você cresce, você percebe, mano, é só uns mano fazendo coisas. A gente consegue fazer isso também. O Brasil consegue fazer coisas melhores. A música brasileira é zica. Acho que a única coisa... A única não, mas... provavelmente as duas únicas indústrias que o Brasil leva a sério, os brasileiros levam os brasileiros a sério, é música e literatura. São as duas únicas culturas que os brasileiros levam o Brasil a sério. Todas as outras coisas é tudo tipo, filme brasileiro, mas é filme brasileiro. Série brasileira, mas é série brasileira. Mas é... até tipo, alguns nichos de música também, tipo metal brasileiro, os caras não curtem, porque é brasileiro. Sei lá. Isso é muito... Mano, isso é enraizado na gente. Não é uma coisa que as pessoas fazem de propósito. Tá enraizado na gente. Eu mesmo tô ouvindo Metallica agora. Porque eu cresci só ouvindo coisa gringa. E é difícil você se desvincular do que você cresceu, tá ligado? Mas a gente consegue, mano, dar atenção a coisas brasileiras. Eu fico feliz que o Ordem conseguiu dar uma empurradinha nisso, nesse mercado. Eu quero fazer cada vez mais coisas com o Ordem. E eu não precisa nem ser com Ordem. Eu quero continuar fazendo cada vez mais coisas. Porque o Brasil tá crescendo na criação de conteúdo cada vez mais.